Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, o multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregas em Pitangui, região. 31 993 66 54 15. Repetindo, 31 993 66 54 15. Olá, tudo bem? Ricardo Elbert aqui para mais um Pitanguiense do Dia. Esse podcast que conta histórias de pitanguienses que se destacam não só pelo que fazem ou pelo patrimônio que construíram, mas também pelas pessoas que são. Minha conversa de hoje é com a professora aposentada Maria da Conceição Lobato da Costa Abreu, mais conhecida como Sãozinha Abreu. Ela que nasceu em 5 de junho de 1945 e cresceu no município de Pompéu. Veio para Pitangui aos 18 anos para estudar e desde então construiu muitas histórias na 7ª Vila do Ouro e algumas delas vai nos contar agora. Olá, Sãozinha, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado, por ter aceitado o convite para ser entrevistada hoje aqui no Pitanguiense do Dia. Obrigada a você, Ricardo. Eu é que lhe agradeço pela oportunidade e por eu estar aqui e poder falar um pouco de mim, um pouco do pouco que sou e um pouco do pouco que fui. Sãozinha, para mim é uma honra também, viu? E assim, eu sempre gosto de começar essas entrevistas aqui no podcast de um jeito bem assim, mineiro, perguntando: você é filha de quem? Ai, sou filha de Jerônimo Teodoro da Costa, natural de Martil Campos, e Arminda Fausta Lobato, natural de Ibitira, tinha o apelido de Zula, e domiciliado em Pompéu. Legal demais, viu, Sãozinha? E seus pais, então, não eram de Pitangui, mas a senhora nasceu em Pitangui. Quais as suas memórias, assim, da fase da infância na cidade? Ah, não, Ricardo. Eu nasci em Pompéu. Aliás, foi na fazenda. Meu pai morava na fazenda, meus pais moravam na fazenda, chamava Fazenda da Manteiga, no município de Pompéu. Foi lá que eu nasci e fui batizada na cidade de Pompéu. E aí, teve algum momento assim que a senhora mudou-se para Pitangui? Quando foi? Ah, da infância eu tenho muitas boas lembranças. Como tenho? Foi uma infância completa. Minha mãe tinha muitos filhos. E era aquela coisa, não podia ficar dentro de casa. Eu era quinta filha dos 12 irmãos. Ou seja, quinta filha dos 12 irmãos, claro. E na época eu era quinta filha, né? E a gente brincava demais. Tinha muita brincadeira que a gente inventava, a gente criava, a gente sabia criar. Éramos criativos realmente, porque não tinha nada comprado. A gente tinha um bambuzal no fundo do quintal e a gente ia brincar de casinha no bambuzal e de repente resolvia subir no bambu, Subia naquelas galinhas do bambu até o bambu curvar e a gente ficava balançando. Era peralta, éramos muito peralta. Subia nos pés de manga, ia para o mato, ia para os pastos, caçar caju e cheirava muito os cajuzinho do mato. A gente sabia onde ficavam os pés. Tinha muita cobra. A gente pegava os pedregulhos, jogava nas cobras e as cobras ficavam armando bote e a gente saía correndo e ia caçar mais caju para outros lados. Tinha também no fundo do quintal um grotão com a água parada de chuva, mas passava a seca inteira com a água. De repente até minava a água. E a gente andava nos paredões desse grotão, segurando nas raízes, de repente a gente pulava dentro d'água, a água dando no pescoço. E a gente não tinha medo, não. E era assim, minha mãe não dava nem notícia, porque a gente ia dentro de casa só para caçar comida e para a gente dormir também. Mas foi muito bom. E tantas outras brincadeiras, e a gente só não ficava quieto. Era muito divertido. Mudamos para Pitangui, eu já estava lá com meus 18 anos, nós fomos para Pitangui, porque a escola em Pompéu era muito caro, era particular. Nós estudamos em Pompéu ensino básico não, aliás, o primário. Fizemos o primário em Pompéu e para Pitangui só fomos bem tempo depois, porque a escola de Pitangui
escola estadual Monsenhor Arthur de Oliveira, né? Era de graça, a gente não tinha que pagar, e a gente, de repente, meu pai resolveu mudar para Pitangui para a gente estudar em Pitangui. Legal, então foi por causa da necessidade então de estudar, né, que a família veio para Pitangui quando a senhora fez 18 anos. Como é que foi essa experiência no Monsenhor Arthur de Oliveira, né, no Colégio Estadual de Pitangui? Foi muito valiosa essa experiência, né, Ricardo? Porque, primeiro, que na época era exame de admissão e só era a turma eram selecionadas, né, pelo exame de admissão. Então, não tinha tanto aluno e o número era restrito. Uma experiência valiosa de primeiro ano ginasial ao quarto ano ginasial e depois o magistério. Tenho ótimas lembranças. E não dá para falar tudo, né, Ricardo? Porque se a gente falar tudo, o tempo é curto. Então, só tenho boas lembranças. Fui uma aluna mais ou menos aplicada. Gostava muito de conversa dentro de sala, mas não vou falar porque o assunto é longo. É isso aí. Boa, boa, gostei. E com relação aos professoras que a senhora teve nesse período, os nomes mais marcantes, assim, de professores que entraram para a história e também para a sua memória? Primeiro ano ginasial ao quarto ano ginasial, que deixou marca, que não podia deixar de falar, era o professor Dermeval. Ai, meu Deus! Ele era professor de matemática e era bem rígido. Então, esse deixou marca, mas me lembro de muitos outros. E do magistério foi excelente, muitas boas lembranças. E que mais me marcou? Professor Elvésio. Professor Elvésio, parece que ele abria a cabeça da gente, colocava a matemática, colocava a estatística dentro da cabeça da gente. Eu era excelente aluna em estatística, excelente aluna. Em português, eu era boa. Professor Newton, nossa, com aquela arguição, Deus que me perdoe. Professor Plínio, ai meu Deus, nossa, era complicado, nem é bom falar, deixou muita marca. Mas a gente gostava, era divertido. Magistério foi muito divertido. Dona Estherzinha, nossa, era um benzadeus de pessoa, um benzadeus. Meire Morato era linda, maravilhosa. A gente gostava de encarar as roupas, o look da Meire Morato, mas ela era muito bonita. A Sandra era professora de geografia, depois era linda também, maravilhosa. A gente também gostava de encarar a Sandra com o look dela, com a gracinha dela. Mas foram tantos, todos deixaram marcas, cada um uma marca diferente, cada um uma marca que ficou registrada. Muito bom o magistério. Os colegas, nossa, até hoje eu tenho amizade que ainda permanece com colegas do magistério. Não podia deixar de falar na dona Sirica, professora de ciência, né? Professora de biologia, excelente professora, mas eu tenho que contar uma piadinha, porque todo mundo sabe disso. Dona Silica gostava de tirar foto da gente, fazia a gente fazer pose, a turma toda, mas a máquina dela não tinha filme. Ela fazia de conta que tirava foto e a gente fazia de conta que acreditava. Era muito divertido, muito bom. Sensacional. Então todo mundo fazia pose, mas nada disso era registrado. Ah, que pena que não era, né? Verdade, né, Ricardo? Pena que não foi registrado na época, ninguém tinha celular para tirar foto, não existia isso. Ninguém tinha máquina, então a gente ficou só na vontade de tirar foto. E a dona Silica fazendo hora com a gente, mas era muito engraçado. Todo mundo gostava. E ela era muito boa, uma professora inteligente demais. Muito boa professora, mas tinha essas gracinhas. Bacana demais, é isso aí, é importante, né? O bom humor, aliás, dá para ver então que a senhora traz isso também desde os tempos da escola, né? Esse bom humor, riso fácil, riso bom. Tô gostando muito de ouvir aqui, né? E de ver a sua animação também por contar essas histórias, sempre de bom humor. Tá de parabéns também. Obrigada, Ricardo. Eu gosto muito de rir, gosto mesmo. Mas, indiferente disso, Ricardo, o tempo de escola era muito divertido, muito divertido. Se for falar tudo, né? O tempo não dá.
né? Mas era muita coisa que fazia a gente rir, era engraçado. Mas eu acho que isso acontece com essa idade, principalmente, né, Ricardo? A gente tem muita força para escutar, para ouvir, para contar os casos. É muito interessante, muito bom mesmo. Tem muita história para falar, mas o tempo é curto. Ó, falando em tempo, aqui no podcast não tem limite de tempo não, viu? Eu gosto sempre de dizer isso para os entrevistados. Pode contar a história que quiser, pode falar o quanto quiser, que para mim tá ótimo, viu? E tenho certeza que para os ouvintes também, né? Ricardo, então, tira um pouco do tempo aí para contar um pouco da história do meu tempo do magistério, que era engraçado, lembrando do professor Plínio, e tinha uma turminha de colega que era muito custosa. Não vou citar o nome, mas são minhas amigas até hoje, e a gente encontra sempre, e sempre lembra dessas histórias. A gente ganhava suspensão por causa dessas meninas. Ainda brinca comigo, até hoje. Fala comigo que eu tinha raiva porque eu ganhava suspensão por causa delas. Ficava até 8 dias de suspensão. Mas imagina, eu não importava com isso de jeito nenhum, eu achava era bom. A gente participava de tudo, né? Então não podia ficar com raiva, não podia achar ruim, não. Isso era coisa de estudante, era muito bom, muito divertido. E a turma era muito custosa, muito animada também. A história da dona Sirica eu vou contar assim. A Naélia era minha colega, Naélia é aluna. Naélia era esposa do Dr. Rossini, minha amicíssima. A gente sentava na mesma cadeira, porque era cadeira de 2 a 2. Fizemos o magistério desde o 1º ano até o 3º ano, eu e Naélia sentando juntas na mesma cadeira, na última cadeira da sala. Adivinha por quê? Nosso caderno era cheio de nome de namorado. De vez em quando a gente levantava o dedo e falava com o professor. Repete aí, professor, porque eu estou perdida aqui. Mentira, a gente não estava escrevendo nada que ela estava ditando. A gente estava escrevendo nome de namorado e contando casos de namorado. Então, a Naélia, na aula de biologia, tinha um álbum de puericultura. No dia de entregar os álbuns, a professora entregou os álbuns e a Naélia: cadê o meu álbum, professora? Ela respondeu: eu procurei e não encontrei, não. E deu nota 10 para a Naélia, deu total. Mentira, a Naélia não tinha feito o álbum de puericultura, não. E a gente não podia falar, tive de engolir. Era complicado se eu falasse a verdade, mas isso ficou bem marcado. Outra coisa que eu não posso esquecer, a Raimunda era colega da gente também. A Raimunda era muito aplicada e a professora pediu para fazer uns bonecos para a gente contar a história, né, com os bonecos. E tinha de fazer um trabalho de jornal. A gente não dava conta, eu e a Naélia pagamos a Raimunda para fazer. E a Naélia foi até formar a Raimunda cobrando de mim e da Naélia. Mas a Naélia gozava a cara da Raimunda, mas a gente era amiga demais. Era tudo farra. E, Ricardo, naquela época era muito bom, porque a gente passeava no jardim, para lá e para cá, olhando os moços, olhando os rapazes que ficavam na beirada e a gente andando para lá e para cá. Isso era no jardim, na pracinha do jardim, era muito bom, né? A gente não perdia final de semana de jeito nenhum. E depois tinha o cinema também, de vez em quando a gente não tinha dinheiro, mas de vez em quando a gente dava um jeitinho e ia no cinema também. E depois era a churrascaria Tangará, na época, né? Isso foi maravilhoso. Não, foi um espaço assim, né, que a gente tinha. Era um espaço que a gente tinha para a gente todo final de semana, muito gostoso. Primeira época foi o Zé Norberto, né? Nossa, mas foi maravilhoso. Eu amava ir naquela churrascaria todo final de semana. Primeiro a gente andava no jardim, né? E depois a gente ia para a churrascaria. E eu tenho muita história para contar. Churrascaria para a gente era um ponto máximo, né? Além da churrascaria, tinha baile, né? No Centro Social na época. Lá eu participei de alguns carnavais na época e isso aí foi bem antes
bem antes do Tangará, bem antes da churrascaria Tangará, tinha uns bailes lá e eu gostava de participar também, inclusive carnaval. Falo com a Soninha do Matias, que eu lembro muito bem dela com a primeira vestida de rainha do carnaval, como diz. Não era rainha, mas ficava como se fosse. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Lembro disso, como hoje. E lembro do carnaval que eu era namorada do meu saudoso esposo. Já era, isso foi no Centro Social. E chega lá, eu namorava, né, o Joaquim, que era meu saudoso esposo, e resolvi ir no carnaval escondido dele. Chega lá e eu encontro com o namorado da sobrinha dele, que era o Tonho Eustáquio, que tem o apelido de Mexerica. O Tonho Eustáquio conta o Joaquim que me viu lá no baile, no carnaval. E o Joaquim foi criar caso comigo por causa disso. E aí eu falei com ele, você tá achando ruim? Você manda destocar que eu vou desdançar. Ou eu vou dançar de novo, pronto. Ai, mas foi muito bom, viu? São histórias assim, então, são muitas histórias. Ai, nesse bar do Zé Norberto, no Maria Tangará, né? Na churrascaria Maria Tangará. Não, churrascaria Tangará, meu Deus, estou falando errado aqui. Ai, que graça. Tinha uma turma que tocava, mas eu ficava, eu de namorado, né? Eu de namorado. Ficava lá no meu cantinho e dançava, mas tinha um lá que eu ficava de olho que ele tocava. Nossa, eu falava que ele era tipo Elvis Presley, mas ele era encantado. Eu não vou falar o nome, não, mas essa pessoa sabe disso. Até hoje ficou marcado para sempre no meu coração. Ah, essa história aí do Elvis Presley foi ótima, viu? Então agora vai ficar todo mundo curioso, Sãozinho, para saber quem é que é o famoso Elvis Presley de Pitangui. Que graça, ô Ricardo. Tem gente que sabe da história, que eu conto até hoje. Até hoje eu cobro dessa pessoa porque já falei com essa pessoa, por gentileza, leva no encontro porque eu quero encontrar com ele. Mas até hoje não apareceu. Mas eu já tive com ele várias vezes, com essa pessoa, essa própria pessoa que eu estou falando, ela sabe disso, ela sabe, né? Então, depois que eu fiquei viúva, nós nos encontramos, nós conversamos, mas é uma pessoa que ficou marcada. Eu sou cheia de mistério, Ricardo. Sou cheia de mistério, só Deus sabe. Mas é muito bom, a vida é assim, né? Ela é composta e eu gosto muito assim de preservar o que é bom. Lembrar do que é bom. Exatamente, viu, Sãozinha? Concordo demais. A senhora falou aí das lembranças da escola, né? Das recordações da juventude também, cada uma mais engraçada, né? Cada história, cada causa mais engraçada aí. A senhora falou a palavra aí, preservar, e me fez lembrar dos casarões de Pitangui. Quais casarões que já não fazem mais parte de Pitangui que a senhora conheceu e que tem alguma memória para compartilhar com a gente? Ricardo, falando em casarão, falando em preservar, eu tenho lembrança de todos os casarões. Porque quando nós mudamos para Pitangui, as ruas eram de pedras redondas. Ainda tinha rua de terra de chão. Porque nós mudamos para a Rua do Tisnado, para a Casa do Tisnado, depois mudamos para o bairro São Francisco, e lá a rua que nós morávamos era de terra, era de chão, não era calçada. E as ruas que eram de pedra eram ruas do centro da cidade. Havia todos os casarões e muitos foram demolidos por falta de política, por falta de uma política cuidadosa, de uma política que usasse um bom senso, né? Um senso crítico de que demolir os casarões traria prejuízo para a cidade. A cidade não teve político nenhum que puxasse, que torcesse, que fizesse algo para que essa cidade pudesse ser conservada como uma cidade turística. Ela é uma cidade histórica porque ela é a 7ª Vila do Ouro. Mas, para os pitanguienses, ela é toda hora lembrada. Mas as pessoas de fora não conhecem, poucos conhecem Pitangui, né? Cidade pouco conhecida. Embora a divulgação é grande, mas mesmo assim, por não ser preservados os casarões, ela não tem, assim, tanta coisa chamativa. Mas ainda, alguns casarões que ficaram, não é o suficiente, não é? Não é o suficiente para fazer aquela cidade voltar a ser uma cidade cheia de graça, cheia de beleza, né? Mas a minha irmã e meu cunhado, que moraram naquela casa ali do lado da casa da Mara,
Hoje ela pertence aos herdeiros deles, que é o Nazareno Luciano e a esposa dele, que é minha irmã, Inês, né, que é minha saudosa irmã, Inês, meu saudoso cunhado, Nazareno Luciano. Ela teve a iniciativa de reformar toda a casa, e o assoalho da casa era todo estragado. Ela mandou arrancar o assoalho. O Coelho é um que mora aí do lado de São José, ele é violonista. Ele fez todos os móveis da casa com o assoalho da casa. Mas a casa é maravilhosa por dentro, os móveis lindos, maravilhosos os móveis. Está lá a casa dos herdeiros, graças a Deus, ainda está lá. E muitos outros casarões, né? Muitos outros não, poucos outros casarões que ainda conservam. E tomara que alguns deles que estão lá por ser desmoronado, né? Se não tiver o cuidado de cuidar, de reformar, e de repente vai para as águas abaixo também, vai por terra. Então essa história de Pitangui, né, dos casarões, das ruas de Pedra Redonda, começou a desfazer da cidade, começando pelas ruas, arrancando as pedras e colocando calçamento. Imagina, arrancar as pedras e colocar calçamento para uma cidade que é a 7ª vila do ouro, faz sentido? Diamantina até hoje é de Pedra Redonda, as ruas. Até hoje tem Pedra Redonda nas ruas de Diamantina. Por que Pitangui não poderia ter? Seria diferente? Não, mas os políticos, né, que também sem noção, só pode ser, sem noção. Não é possível deixar acontecer o que aconteceu com Pitangui. E a gente fica magoada com isso, porque não era, né, não poderia deixar acontecer isso. Tanto quanto os casarões que foram demolidos e construíram casas, né, que a primeira casa, me parece, que foi construída foi a casa do Ziquinha do Benjamin, um estilo moderno, estilo novo, que lá era um casarão. Eu lembro muito bem. Então, daí para frente, foi assim, foi jogando tudo, né, no chão e construindo casa moderninha e atrapalhando a cidade toda. Isso aí é muita ingratidão, muita crueldade para uma cidade que poderia ser uma riqueza, né, uma cidade turística. E acabou com sua história, infelizmente. Pois é, Sãozinha, concordo totalmente contigo. O tombamento do Centro Histórico de Pitangui demorou bastante, né? Ele começou a ser discutido, aliás, só há 20 anos, né? Então, antes disso, foi terreno livre, né? Puderam demolir à vontade. O tombamento aconteceu, Ricardo, depois que acabou com a história da cidade, né? Aí já era tarde, foi tarde. E para completar, ainda existem casarões que estão lá, se não cuidar, tão logo irá para o chão. Não é? Como a escola Professor José Valadares, que foi uma escola que funcionou como escola há muitos anos e, de repente, teve de juntar, né, os alunos da escola Professor José Valadares com a escola Francisco Dias. Que vergonha, né, para a cidade. Vergonha, não é para a cidade, para quem administra a cidade. Infelizmente, precisava de deixar chegar a esse ponto. Ai, doa em quem doer. Se estiver escutando, se ouvir esse podcast, pode saber que eu estou falando e falo sem medo e falo com o coração doendo, porque é uma escola que me deixa muito triste, aquele casarão, se não cuidar, se deixar ir para o chão. Lá eu trabalhei por muito tempo. Então, é um casarão, além dele, tem outros, né? Tem um ali na Rua da Lavagem, não é na Rua da Lavagem, não. É um casarão que também precisa, onde morou o Dé, a Ritinha do Dé, morou lá há muitos anos, hoje não tem morador, porque, nossa, como que vai ficar num lugar daquele? A não ser que já foi reformado, mas até quando eu fui a Pitangui, estava lá tipo uma casa assombrada, Deus que me perdoe. E, de repente, existem outros, porque tem bem tempo que eu não vou a Pitangui, mas mesmo assim, eu acredito que as providências precisam ser tomadas e precisa ser rápido, né? Porque se não acontecer, Pitangui vai acabar no restinho. Vai ficar apenas nos livros, apenas nos guardados para quem quiser ver
tem que recorrer aos livros, porque a gente não vai ver o que, infelizmente, o que poderia estar lá de pé, né? Embora tombado, mas pouco cuidado. Guardado nos museus, a história de Pitangui vai ser apenas nos museus, infelizmente. É isso aí, Sonzinha. Excelentes ponderações que a senhora faz sobre esse assunto. E até recordo que o tombamento do Centro Histórico de Pitangui completou 20 anos agora em 2024. Como eu falei, ele começou a ser discutido lá em 2004, ou seja, há 20 anos, né? E essa história, esse processo do tombamento, desde o tombamento provisório até o tombamento definitivo, ele foi contado pelo jornalista Marcelo Freitas no livro A Construção do Tombamento, da editora Comunicação de Fato, que foi lançado em 2015 em decorrência dos 300 anos de Pitangui, dentro da série de livros Pitangui 300 anos. Né? Então ele detalha bastante como que foi esse processo, mostra que houve até brigas, ameaças de morte, várias coisas inclusive sérias, um lobby, né, poderosíssimo de muitos proprietários de imóveis, empresários, comerciantes, várias pessoas que não queriam de jeito nenhum que o tombamento virasse realidade, né, que ele fosse mesmo instituído em forma de lei e houvesse punições para quem o desobedecesse. Né? Ou seja, agora, diante disso, tanto tempo depois, a senhora acha que eles tinham algum sentido nisso? Alguma coisa assim que eles estavam tirando deles da reta, de modo que eles puderam vender os imóveis ou passá-los adiante para não serem, digamos assim, abrangidos pelo tombamento quando ele acontecesse? Ricardo, com certeza, né, as pessoas que eram donas dos casarões e causou esse dano, essa briga, essa confusão toda por causa do tombamento, é porque tinham interesse, né, em ter liberdade de possuí-los e vender quando quisesse. Não entendia, né, ou seja, não queria que o Estado fizesse parte dos bens que eram privados. O tombamento, na verdade, é para declarar esse valor cultural histórico da cidade. Ainda que aconteceu o tombamento, ainda que aconteceu, embora com tanto pouco tempo, né, 20 anos apenas, mas ainda que aconteceu, porque se não tivesse acontecido o tombamento, com certeza não haveria mais casarão. Pode ser, acredito que não. E esse tombamento, ele é parte do patrimônio público, né? E então é atribuído um valor social. Eu entendo pouco de tombamento, mas o que eu imagino é isso. E acho que foi a melhor solução. O tombamento, na verdade, Ricardo, dificulta a venda do imóvel. Eu não sei porquê, mas eu tenho certeza que, não sei, de repente, pode ser que isso aí dificulta, né, a venda do imóvel, porque o dono do patrimônio, ele tem liberdade de vender quando ele quiser. Claro que ele tem liberdade de vender, mas o tombamento é mesmo para declarar o valor cultural histórico, né? Simplesmente, mas o dono, com certeza, né, do patrimônio, não tem o direito de desmanchar, não tem o direito de demolir, não tem o direito de construir outro imóvel no lugar, né, de modificar. Então, o problema maior é a conservação da faixa, né? Da faixa é isso. Então, eu acho que a dificuldade maior é essa da aceitação do tombamento. Aquela casa naquela rua que sobe a rua da churrascaria Maria Tangará é dessa família de Ataíde. E a casa maravilhosa está lá caindo, né? Difícil para reformar. Será que se ela cair toda e construir outra do mesmo estilo, faria o mesmo efeito? Eu acho que não. Mesmo que seja com a mesma faixa, do mesmo estilo, não faz o mesmo efeito. O que vale não é a construção com o modelo antigo, o que vale é o antigo, é a presença do antigo. Se não cuidar, rapidamente, a história de Pitangui ficará apenas no museu. Casa fechada é casa acabada. E se não tem ajuda, né, do poder público para a reforma dessas casas, para a restauração, fica difícil, porque casa velha, reforma é muito cara. Muito cara não, é caríssima. Aí fica complicado. Se não tiver ajuda, tenha certeza de que a história ficará apenas no museu.
Pois é, exatamente isso, ou seja, o tempo passa, né, a ação do tempo cronológico e do tempo do clima também acaba fazendo com que o futuro desse casario que ainda resta em Pitangui seja o mesmo que os casarios que já se foram. Curso financeiro é importante e hoje, principalmente, é muito difícil, porque fica isento de IPTU, IPTU é o mínimo, não é? Isso é sacanagem também, porque eu acho que preservar é necessário. O tombamento é importante? É, mas tem que usar o bom senso. Ajudar, né? Tem que ajudar mesmo. É necessário ajudar. Não é qualquer um que é Haroldo da Souza Paiol. Isso aí, não é todo mundo que tem condição nem de arcar com os custos, né, da restauração e nem de comprar esses imóveis. Inclusive, hoje mesmo eu observei que perto da Igreja Matriz tem um imóvel, eu não lembro exatamente o nome da família que morou lá, mas é um imóvel que fica bem em frente à casa do padre, que atrás da Igreja Matriz tem a casa do padre, né? É um casarão azul da esquina da rua Luiz Orsini, ali o Beco dos Valério, né, onde mora Zezé, um casarão que fica bem na esquina. Eu reparei que aquele casarão tá lá já com uma plaquinha de vende-se, mas assim, já tá também ali, se ninguém comprar, se ninguém alugar, se ninguém ocupar, infelizmente a ação do tempo logo vai fazer com que aquele casarão também já esteja em ruínas, né? Ah, pois é, Ricardo. Eu conheço o casarão, sei onde que é. É a Niquinha que morou lá, né? A Niquinha foi a última moradora de lá. E os herdeiros, né, que com certeza colocaram plaquinha de venda. E comprar é difícil, né? É o que eu acabei de falar, que não é qualquer um que é Haroldo da Souza Paiol. E sabe-se que se comprar tem despesa, não é? E quem é que vai arcar com essas despesas? Né? Porque hoje isso não é para qualquer um. Então, é isso aí. De repente, a ação do tempo compra ela, né? A ação do tempo compra e demole do jeito dela. Infelizmente. Foi de demolida, aí vai fazer outra no lugar do jeito que quiser. Pronto. Sãozinha, deixando agora então o assunto do patrimônio histórico do lado, eu queria que a gente fosse mais para o lado cultural também da cidade. Por quê? Especialmente porque, por causa do episódio do Pitanguense do Dia, no qual eu entrevistei o José Carlos de Oliveira, músico, a senhora inclusive me enviou uma mensagem parabenizando pela entrevista, né, e dizendo que é amiga dele, que foi muito bom ouvi-lo falando dos tempos que vocês, né, estudaram e conviveram juntos aqui. Então eu queria aproveitar então a oportunidade para perguntar à senhora então um pouco mais de detalhes, né, sobre essa figura icônica também da cultura pitanguense e outras que a senhora quiser comentar também. Ricardo, falando de Zé Carlos, a gente o chamava de Zé Carlos. Nossa amizade foi apenas de infância, porque o Zé Carlos estudou o ensino fundamental completo em Pitangui. Eu me lembro muito bem dele até o ginasial, mas a gente já não tinha tanto assim amizade. Eu tinha amizade, sim, né, com a mãe dele, com os outros irmãos. O Zé Carlos, ele já era mais na dele, mas tem muito boas lembranças dele na infância. E Zé Carlos, né, é ímpar o seu conhecimento como cantor, né? Como cantor, como compositor, é incomparável. Acho o Zé Carlos, não é sem igual, né? Tem tantos outros, mas cada um de um jeito, né, Ricardo? Isso aí é óbvio. Competência, cada um tem a sua. Habilidade, cada um tem a sua, né? Não pode desfazer do outro, porque ele sabe muito, mas de repente a gente só não pode comparar, porque a gente não pode comparar, ninguém é igual a ninguém, você sabe disso. Mas é mérito dele e ele merece sim os parabéns. Nota 100, nota 1000, né? O máximo é o 10 meses, que equivale a qualquer acima de 10. Mas falando de outros, Pitangui tem muitos, Pitangui é cheio de artista, né? Cheio de arte, artistas. Além de Zé Carlos, família Nunes, né, para completar. Existe o projeto também do grupo de serestas, de seresteiros. Mas eu estou assim, mais ou menos a par, porque a gente vê o Paulo Miranda postando e falando, colocando vídeo do grupo. Magnífico. Lindo, e Pitangui estava passando de hora de acontecer isso. Cidade histórica, né? Tem que ter. Isso é normal de cidade histórica. É muito lindo. Parabéns para o grupo, né? Para o maestro, né?
para a turma toda. Também, além do grupo desse projeto de seresteiros, também existe muitos, né? Tantos poetas, tantos cantores, né? Não pode deixar de dizer William Santiago, que a voz maravilhosa, tem um CD que eu gosto de ouvir, muito lindo, não vou ficar falando demais, que tem tantos outros, tem a banda musical, né? Banda musical, o que se refere a essa banda musical? Né? Que Pitangui tem muitas, né? Tem a banda, não sei o nome de todas, claro, mas sei que tem Sula Miranda, né? Sula Miranda, não, desculpa, gente, Sula Rachid. Ai, já estou vacilando aqui, viu, Ricardo? Sula Rachid. Sula Rachid, tem a Luciana, irmã de Sula Rachid, com a sua banda, né? E a banda, todos que fazem parte da banda são artistas, né? Porque o que é uma banda? Banda tem que ter o quê? Tem que ter instrumento, tem que definir os instrumentos de estilo de música, né? Tem o repertório, tem que compor os repertórios, tudo isso faz parte para ser uma banda completa. E todos que estão lá são artistas, né? Cada banda tem um número certo de artista e tem o que executa, tem a personagem principal, né? Que está lá tomando frente, né? Além de artista plástico, né? Que tem também Pitangui. Pitangui é muito rico em cultura, né, gente? Muito rica, riquíssima. Né? Tem o Giancarlo, que é um pintor que eu tiro o chapéu. Meus quadros que eu tenho, eu falo porque eu tenho quadro. Todos os meus quadros foram pintados por Giancarlo. Eu tenho, ele sabe disso. São muitos quadros que eu tenho. Minha parede em Pitangui, quando eu morava em Pitangui, minha sala da minha casa era muito grande. Então, não tinha um quadro em cada parede, porque também ia ficar muita informação, né? Mas as paredes eram muito grandes, os quadros eram enormes. Eu mudei de Pitangui, minhas paredes ficaram grandes, ficaram pequenas para o tamanho dos quadros. Mas eu quero preservar os quadros. Eles estão na parede do meu apartamento e da minha casa de Nepomuceno. Amo os quadros pintados pelo Giancarlo, por esse artista plástico magnífico. E também tem a Nayara Xavier, a pessoa que eu também tiro o chapéu, que faz parte da família Nunes, que além de cantar, né, canta e encanta. Nayara Xavier também é artista plástica. Então, é uma gracinha de pessoa, e uma pessoa que sabe, né, sabe o que quer, faz o que sabe, faz tudo com muito carinho, com muito amor. Pessoa magnífica também. Né? E tantos outros, inclusive os que foram no podcast, né? Que falaram que são cantores, que são compositores, que são poetas. Tem os poetas também, né? Então, são tantos, né, gente? Poesia, coisa maravilhosa. Não podendo deixar de lado um dos grandes escritores, um dos grandes escritores, poeta, e tudo, que é o Paulo Miranda. Paulo Miranda, esse também é ímpar, né? Paulo Miranda não consigo falar do Paulo Miranda. Não consigo. Sei falar Paulo Miranda. Sei falar 100%. Tem também a banda do Éder, casado com a Jaciara, gente. Tem 2 Éder e tem o Rachid também, né? É outra banda. Eu acho que o Éder é um artista mesmo. Ele canta maravilhosamente bem. Os cantores de Pitangui são todos cantores, né, gente? São todos cantores. Lindo demais, viu? Muito lindo. Para todos eu tiro o chapéu. Lembrando do Raul Gil, né, Tiago, né? Agora vacilei mesmo, né, Ricardo? Para todos eu tiro o chapéu de verdade. Acho que vou ficar só com o chapéu na mão para Pitangui, porque é um lugar que eu amo, que é cheio de cultura, riquíssimo em cultura. Gente, é muito lindo, muito lindo, muito lindo. Cidade que eu amo. Essa foi ótima, Sonzinho. Eu tô rachando de rir aqui com essa fala sobre o chapéu, né? Que Pitangui vai ficar só com o chapéu na mão, de tanto que tira ele pros artistas locais, né? É verdade. O Raul Gil teria trabalho aqui, viu? Além do mais, ainda tem as festas folclóricas,
que tem os grupos, né, de folia de reis, né, gente, que não poderia deixar de dizer, né, que também faz parte da cultura de Pitangui. São festas que, agora, né, período de folia de rei, nas festas juninas, né, então, aí vem tantos artistas, né, tantos artistas, e aí aparecem cada um com a sua, cada um com a sua beleza, cada um com a sua diferença, cada um com o seu jeito de mostrar e que quer mostrar, cada um mostrar o grupo mais bonito, né? O grupo mais belo, as festas folclóricas são muito lindas. Não podendo esquecer da zona rural, né, gente? Que faz parte de Pitangui. Pitangui não é a cidade, né? Pitangui é a cidade e um município. O município é cheio de artistas também, né? Tem belos sanfoneiros, né? Porque na roça, geralmente, eles gostam de baile, né? De forró, né? Então, na roça também tem artista, é cheio de artista. E a arte, ela é construída pelo povo, né? Artistas fazem artistas. Onde tem artista, nasce artista. Pitangui é cheio, Pitangui é antigo, né, gente? É cidade histórica. Então, preservar, pelo menos isso, né? Isso aí ninguém toma, ninguém rouba. Festas populares também, né, gente? Essas festas populares eu posso dizer que são as festas folclóricas, né, Ricardo? As festas folclóricas são festas populares também, né? E a zona rural, ela é rica em festas populares, rica em festas populares. E vamos levar em consideração que a zona rural é do coração da cidade, porque é de lá, né, que sai o alimento do dia a dia. Não pode se esquecer nunca, jamais, de nossos verdadeiros irmãos sofridos lá nas roças, mas são artistas, tem grande arte. Ricardo, eu também queria lembrar, né, dos cantores, como é que eu posso dizer aí, de música solo, é isso? Pitangui é cheio, né, Ricardo? Tem a voz, tem gente aí que tem voz maravilhosa. O Tiago, por exemplo, ele mora no Chapadão, eu não sei o sobrenome do Tiago, mas é um cantor de excelência, né? Tem tantos outros que nem o Tiago, tem os filhos do Zezinho, é de Pitangui também, né? Zezinho, eu não sei qual o sobrenome do Zezinho, não. Não estou falando de Zezinho Rachid, não, tá, gente? Eu sei que é uma dupla sertaneja, canta divinamente bem. Eu acho que mora em Belo Horizonte. E a senhora também foi professora na escola Professor José Valadares, né, em Pitangui. Quais as memórias daquela época? Ah, Ricardo, eu fui professora na escola José Valadares por 2 períodos. Primeiro eu trabalhei 4 anos no tempo que eu morava na fazenda e mudei para a cidade, fui transferida, pedi transferência para lá, porque meu filho estudava na escola de Alberto Isaacson. Ele estudou até a 4ª série primária e lá não tinha extensão de série. E aí eu tive de mudar com ele para Pitangui, para ele estudar o ensino, encerrar o ensino ou complementar o ensino fundamental, né? E ele fez até a 8ª série, que já era a 8ª série, na escola estadual Monsenhor Arthur de Oliveira. Foi um aluno assim. O meu filho nunca me deu trabalho, graças a Deus. Depois ele, né, encerrou o ensino médio dele, foi na escola agrícola, foi na primeira turma. Depois ele foi, né, fazer sua faculdade, eu só tenho ele de filho, e aí eu voltei para a fazenda, sabe, Ricardo? Ele terminou a 8ª série, eu voltei para a fazenda. Aí fui trabalhar em Alberto Isaacson, na escola Francisco Dias, e no segundo período meu, foi de 2004 até me aposentar, na escola Professor José Valadares, né, o grupo velho. E foi uma escola assim, era uma escola de referência. Escola José Valadares sempre foi escola de referência. Não desfazendo das outras, que todas as escolas de Pitangui são escolas de excelência. Né, tem excelentes professores, mas a escola José Valadares não deixava de não ter uma certa regalia, não sei porquê. E trabalhei na escola de José Valadares no meu segundo período, de 2000
2004 até 2010, quando me aposentei. E esse período foi muitíssimo bom para mim, porque eu era muito feliz, eu era muito, assim, dedicava demais. Era um pouco radical também. Mas meus alunos só me dava gosto, eram alunos excelentes. Nesse tempo, no começo, não tinha a escola, o Pitágoras, né, de Pitangui. Aquela escola é o Pitágoras mesmo, né? Não tinha essa escola particular. Então, todos os alunos bons, todos os alunos, né, estudavam na escola pública. Depois, então, foram saindo e estudaram escola particular. Né? Então, por conveniência, não sei por qual motivo, né? Porque eu acho que o ensino de escola particular com escola pública não tem tanta diferença assim, não. Porque o aluno, escola depende, aluno depende, não é da escola, depende dele mesmo. Quando ele quer ser bom, ele pode estudar lá naquelas escolas rural, da zona rural, que ele é bom, ele não vai deixar de ser bom por isso, não, Ricardo. Eu confesso para você que meu filho estudou até a 4ª série primária em Alberto Isaacson, e ele era um excelente aluno, sempre foi, modéstia à parte. Então, eu tive excelentes alunos em escola rural, alunos que hoje são alunos que são alunos assim de sucesso, são alunos não, porque já formaram há muitos anos, né? São pessoas de sucesso, são pessoas bem-sucedidas, né? São pessoas que tiveram oportunidade de fazer faculdade, de fazer mestrado, de fazer doutorado, são doutores. Então, na área que faz parte. Então, eu me orgulho muito disso, de escola rural, viu, Ricardo? Em Pitangui também, alunos que foram meus, né, que depois foi estudar o ensino médio na escola, no Pitágoras, também são pessoas de sucesso. Eu tenho muito exemplo de alunos que foram meus alunos em Pitangui, que são pessoas de sucesso, mas eu não vou citar, porque de repente a gente esquece de algum, e aí não é legal, né, Ricardo? Mas eu era muito dedicada. Eu trabalhava, quando eu falei no professor Elvésio, né, que parecia que ele abria a minha cabeça, abria a cabeça da gente, colocava a matemática, colocava a estatística. Eu trabalhava muito com gráfico em reunião com pais. Então, era assim, todo o trabalho meu eu mostrava através de gráfico. Eu aprendi isso com o professor Elvésio, ficou marcado. Então, foi uma escola, sim, que deixou muita marca para mim. E os pais, as reuniões que eu fazia, né, em final de semestre. E final de semestre não, porque todo mês a gente dava prova, né? E todo mês eu fazia reunião. Minha sala de reunião era cheia. E a supervisora falava comigo, que coisa, sua sala cheia, sua sala em dia de reunião não falta nem um pai, nem uma mãe. É verdade, minha sala era cheia, e que para mim era um orgulho muito grande. Eu trabalhava muito com a turma, trabalho de grupo, né? Eu toda a vida trabalhei muito com trabalho de grupo, com aluno apresentando trabalho. Então eu tinha muito entusiasmo, eu amava o que eu fazia. Então, sim, tenho saudade, lógico que eu tenho saudade, mas a partir do momento que eu me aposentei, eu tentei, assim, desligar do relógio, né? Foi uma coisa que eu fiz, desligar do relógio, porque era tudo muito cronometrado. Mas fica aí o recado para quem, né, está na escola pública, principalmente, né, que às vezes é menosprezado pelas escolas, né, pelas pessoas, pelos pais de alunos, né, que às vezes não levam muito em consideração, que o que faz a escola, que faz o aluno, não é a escola. Professor bom é professor de bom aluno. Né? Professor bom é professor de bom aluno. Eu tive aluno de todos os jeitos. Eu tive aluno com dificuldades imensas de aprendizagem. Então, na sala de aula, eu tinha 36, 40 alunos. Você imagina, 4 horas, dividir 4 horas dividir 4 horas
em 50 minutos cada aula, é complicado, né, Ricardo? O que é que sobra para me trabalhar com os alunos? A gente tem que ser artista. Então, na sala de aula, a gente é um pouco de tudo. A gente é professora, a gente é mãe, a gente é avó, a gente é psicóloga, a gente é médica, a gente é um pouco de tudo, né? A gente é poeta, a gente é cantora, é tudo, né? E para a gente ser isso tudo, a gente tem que dedicar, né? Então eu dormia com os cadernos e para isso, né, gente, eu dediquei muito. Eu também estudei, eu fiz faculdade, que eu fiz pedagogia, né? Fiz pós-graduação e aproveitei muito dos meus estudos para me aplicar em sala de aula, além da prática, porque teoria e prática andam paralelas, né? A gente não pode abandonar porque tem experiência de sala de aula, eu sei tudo, nada disso, mentira pura. A gente é vivendo, aprendendo e morrendo sem saber de nada. Lembro muito de todas as colegas da escola, professor José Valadares, né, ontem, no podcast que eu escutei da Thelma, né, gracinha de pessoa, maravilha de pessoa, quando ela falava, né, que a Selma ficou marcada no coração dela, falando da Selma. A Selma é realmente mérito dela. A Selma é uma pessoa era muito dedicada, era uma pessoa assim, que fazia tudo com muito gosto. Então, a Thelma tem toda a razão. Então, a Selma era minha colega e minha vizinha, a gente eram muito amigas. Selma é uma pessoa dedicadíssima. Nós éramos colegas de escola na época, né, que eu dava aula, ela também dava. Nós éramos vizinhas, amigas, colegas e tudo mais, né? Tinha a Arlene Brandão, a Ângela Brandão, a Antônia Brandão. Meu Deus, que pessoas maravilhosas. Tinha tantas outras. Todas as colegas da Escola José Valadares me deixou saudade. E uma que me marcou, além também da supervisora Marilene, né? Marilene de Freitas, era de Conceição do Pará, né? Professora de quinta e oitava, né? Que a gente também comunicava, não deixava de comunicar. Então, a Cristina, meu Deus, era professora de educação física, pessoa que eu amo, Cristina do Nenete, pessoa que eu amo, né? Eu não posso contar a minha história mais dela, porque é um pouco longa, tá? E essa deixa para lá. Mas, assim, né, no trabalho, eu digo assim, em questão de trabalho, porque ela era professora de quinta e oitava de educação física, mas eu era professora de primeira a quarta série, né, era professora de um pouco de tudo. Mas quando precisava, às vezes, também de dar uma aulinha lá de quinta e oitava, às vezes a diretora me pedia, eu ia sim trabalhar, né, assim, na sexta série, na quinta série, eu também substituía, não custava nada, não me custava nada na ausência de algum professor, eu fazia isso. Pois é, Ricardo, é isso aí, mas eu tenho tanta história para falar que o tempo é curto, eu não posso esticar demais não, né, Ricardo? Amo, e tenho tristeza de ver aquela escola daquele jeito, abandonada, choro muito. Choro sim, né, no coração. Claro que eu não derramo lágrimas, mas eu tenho um nó na garganta. Fico triste. E tomara que seja resolvida essa situação. Tomara que os governantes, ou seja, né, o poder público, que os responsáveis por esse patrimônio, que cuide, que não deixe desmoronar, porque é de muito valor histórico. Com certeza são muitas memórias, né, Sãozinha? Tanto dos alunos como também dos colegas e colegas, né, da educação em Pitangui. Queria então aproveitar, já que a senhora claro, uma pitanguiense, com certeza, mas nesse momento a senhora não mora em Pitangui, mas conta pra gente como está sendo então a sua presença na cidade. Eu sei que nos grupos da internet a senhora tem presença muito intensa, né, tá nos grupos de WhatsApp da cidade, acompanha, comenta os assuntos da cidade. A senhora tem vindo aqui também? Como é que é? E qual mensagem também que a senhora quer deixar para os pitanguenses que estiverem ouvindo aqui essa sua participação hoje? Ricardo, eu me mudei de Pitangui, mas Pitangui não mudou de mim. Então, Pitangui mora no meu coração, a cidade que jamais eu me esqueço. Engraçado, Ricardo, eu vivi em Pompéu, eu mudei de Pompéu para Pitangui, eu tinha 18 anos, mas ainda convivi em Pompéu até 26 anos. E não tem ligação com Pompéu, sabe? Tem assim, claro que, né, que tenho irmã que mora lá, tem algumas pessoas que eu ainda tenho contato, muito pouco.
né? Meus parentes, por exemplo, né? São as pessoas que eu ainda atribuo que são pessoas que fazem parte da minha vida. Mas Pitangui é um lugar que quem te conhece, né, jamais te esquece. E mudei para Belo Horizonte porque Pitangui passou a ser intermediário para mim, né? Pelo fato do meu filho morar em Nepomuceno, né? Então eu me vi obrigada, quase que obrigada, a vender minha casa em Pitangui e comprar em Nepomuceno para mim ficar mais próxima dele. Então eu moro em Belo Horizonte, moro em Nepomuceno. Passo uma temporada em Belo Horizonte, temporada em Pitangui, mas temporada assim de curto prazo. Mas Pitangui não, gente, Nepomuceno. Pitangui eu vou de vez em quando, né? E não deixo de ir não, de jeito nenhum. Primeiro que eu considero como minha terra natal. E terra natal a gente não pode deixar assim, né? E para os pitanguenses, o recado que eu deixo é que eu sou muito grata ao acolhimento desse povo. Esse povo de Pitangui é muito acolhedor. Esse povo de Pitangui deixa marca. Não tem como a gente esquecer. Então, o recado que eu deixo é muita gratidão por todos vocês, pitanguenses. Muito grata por tudo. Todas as vezes que eu vou a Pitangui, eu sou lembrada. Então, muito obrigada a todos. Muito obrigada mesmo. Ricardo, muito obrigada também por ter me dado essa oportunidade, porque eu faço parte do grupo que você faz, né? Então, lá eu faço os comentários que você está atribuindo aí. E faço com muito, muito, muito gosto, tá, Ricardo? Eu amo ter contato com os pitanguenses. Tenho muita amizade em Pitangui, muita amizade, graças a Deus. Ai, muito obrigado, viu? Um abraço a você, Ricardo, e a todos os pitanguenses, que amo demais. Que sim, gente, que eu tenho um irmão que mora em Pitangui e tenho o Paulo, que é meu cunhado, né? Casado com a Cordélia, que era minha irmã, que também mora em Pitangui. Então, é pessoa que eu considero como irmão. Não posso esquecer de citar o Paulo. É bacana demais, Sãozinha. Muito obrigado, viu, pelo carinho de sempre, pelo interesse, pela disponibilidade, pela disposição que você tem de sempre promover as coisas de Pitangui aí na internet. É uma das pessoas que mais comentam os episódios do Pitanguiense do Dia nos grupos, nas redes sociais. Eu não poderia de forma alguma deixar de te fazer o convite e, repetindo o que eu já disse lá no começo, eu fico muito feliz, muito grato que você tenha aceitado o convite para ser a entrevistada nesse episódio. É uma pitanguiense muito especial que ama a cidade, então, claro, também a gente tem todo esse carinho para retornar, né, para a senhora de volta. Muito obrigado mesmo. Ricardo, eu quero te agradecer novamente, porque foi um prazer muito grande eu poder participar desse momento, né, para falar, como eu já te disse, um pouco de mim, do pouco que fui e um pouco do que sou, do pouco que sou ainda, né? Mas muito obrigada, Ricardo. Um grande abraço. Essa foi a excelente conversa com a professora Maria da Conceição Lobato da Costa Abreu, a Sãozinha Abreu. O Pitanguiense do Dia é um podcast disponível no YouTube e no Spotify. Também estamos nas redes sociais, com o @Pitanguiense do Dia no Instagram, Facebook, Threads e no X. A você que esteve conosco até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, o multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregas em Pitangui região, 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415.